Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Tá? Nós estamos fazendo aí uma sequência de vídeos mostrando para você, não para você perder a sua crença na existência de um Deus. Eu não sou ateu. Eu sou um exognóstico. Ok? Eu acredito que existe uma fonte. Tá? Eu acredito que existe a mônada. Eu acredito que existe a deidade primordial. No entanto, esta deidade primordial não é o Deus bíblico. Correto? Você será convencido quando você entra em alguma sociedade secreta? Você será convencido de que este ser, Adonai Haaretz, o Senhor da Terra, com seus vários nomes, Elohim, Benei Elohim, etc., tá? Até chegar aqui, né, aonde está Eyer, Asher, Eyer, quer dizer, eu sou o que sou, tá? Vão lhe induzir a ideia de que o Javé da Bíblia, ele é um Deus emanente do Ain, Ain Sof e Ain Sof Aur. Ok? E eles vão falar que isso tudo advém do mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação, o mundo da ação. E eles vão induzir as pessoas, porque os místicos de Israel, os cabalistas, querem passar a ideia exatamente de que Javé, ele é uma expressão da grande fonte, o que é uma mentira. Tá? O que é uma mentira. É preciso que a gente seja muito inocente para não ver que por trás de grandes igrejas as sociedades secretas estão infiltradas. Todas. Em todas. Os líderes participam de sociedades secretas. Recebem apoio financeiro de sociedades secretas para manter. Dentro da Igreja Católica há inúmeros membros de sociedade secreta que hoje metem a cara e dizem realmente que são. Para tentar fazer o quê? Para tentar continuar a perpetuar o governo do Proarchon, do Jeová, do Javé, do Enlil, do Yaldabaoth, Samael, Sacras, Nebro, Alá, enfim. Este ser que basta um olhar crítico, sereno, sobre o Antigo Testamento, e você verá que ele não pode e nem tem coadunação com o Deus do Novo Testamento, ainda que este Novo Testamento tenha sido muito manipulado, minha gente. Tá? Muito manipulado. Você já me viu mostrar aqui, e eu já mostrei, tá?
mas vou mostrar de novo, que Marcion de Sinop resolveu fazer um cânon da Bíblia, porque ele percebeu que havia erros enormes, interpolações, inclusive dentro das cartas de Paulo. Tá? Marcion foi tido como herege. Ele propriamente não é um gnóstico, mas ele pega aqui o Evangelho do Senhor, tá? Que é o Evangelho de Lucas, mas ele retira aquilo que ele considerou interpolação. E como é que a gente percebe essas deturpações do Novo Testamento? Lendo os próprios pais da igreja, que ao citarem textos do Novo Testamento, mostram que há erros, que houve adulteração nos escritos. Tá? É muito simples isso. Agora, a maioria das pessoas, a grande massa, não tem acesso à crítica bíblica. Não tem acesso. Ok? Então, quando foram para escolher lá o Novo Testamento, eles reuniram lá uns 30 cidadãos, né? Monarcas, monarquia eclesiástica, e disseram, bem, esse livro a gente aceita, esse livro aqui a gente aceita, esse livro aqui a gente aceita, esse aqui não, esse daqui não, esse daqui não, tá? Por que fizeram isso? Porque eles estavam macunados para não separar o cristianismo do judaísmo, porque eles queriam continuar ligados à raiz da árvore. Pare para pensar um pouquinho. Os ditos evangélicos, protestantes, que surgiram depois, o anglicanismo, tudo é continuidade, é fragmentação. Eles são o que são, produtos de uma grande mãe que os pariu. Nós estamos vendo a agenda, nós vamos ver neste segundo vídeo a agenda de Jeová. O que é que está esperando a humanidade? E é muito sério. Porque se as pessoas não acordarem, e a gente vê o cúmulo do fanatismo, da manipulação, de como os arcontes dominam e manipulam esse sistema, dando uma olhada não para muito longe, não, a gente olhar aqui dentro do Brasil, e a gente vai ver coisas aberrantes. Dos ditos evangélicos, tá? Que mais estão ligados ao Yaldabaoth, ao Demiurgo, ao Gadu, ao Jablon do Antigo Testamento, do que eles não conhecem o Deus de Jesus Cristo. Por favor, eles não conhecem o Deus de Jesus Cristo. Eles fizeram uma trindade juntando Jesus Cristo ao Demiurgo e
pegar o Espírito Santo como uma figura para juntar os três. Deus de Deus, luz da luz, luz verdadeira de luz verdadeira. Né? Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, Jesus. Mas que Pai eles estão se referindo? Ao Deus do Antigo Testamento. Eu tenho falado que os cristãos nem sequer eram para ter o Antigo Testamento dentro das suas Bíblias. Se de fato houvesse, hoje, pessoas com condições e capacidades, elas reformariam o Novo Testamento e colocariam lá os escritos, tá? Elas fariam o Pentateuco com os 5 evangelhos principais, elas fariam os escritos com as cartas, não só de Paulo, mas de todas as outras cartas existentes, e fariam os profetas com todos os apocalipses que existem. E aí se formaria, assim, um cânon, diríamos assim, mais autêntico do cristianismo primordial. E não essa mentira que montaram, inclusive manipulando textos de Paulo. Ok? Então vamos aqui a mais uma leitura. Vou mostrar aqui algumas coisas. Diz o texto, eu vou pegar bem aqui, ó, gente, para vocês acompanharem a gente aí direitinho aí, tá? Vamos lá, vamos pegar bem aqui. Ok, aqui, né? Eu sou Jeová e não há outro. Não há Deus além de mim. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Jeová, faço todas estas coisas. Olha só. Bem, vem cá. Vem cá que eu quero olhar para você. Tá? Quero olhar nos seus olhos. Olhe nos meus olhos e diga que isso tem alguma coisa a ver com Deus do Novo Testamento. Seriamente. Não, né? Porque o apóstolo Paulo, que você lê na sua Bíblia, ele diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Deus é luz e não há trevas nele. Robson, isso é figura de linguagem. Isso é simbológico. Porque esses hipócritas que estão enganando há séculos milhares de pessoas, produzindo culpa nas pessoas, dizendo que o mundo está assim por responsabilidade das pessoas, por causa do livre-arbítrio, por culpa de Adão e Eva. Eles não têm coragem de admitir que isso foi criado um caos. Essa matéria informe foi criada por um ser cuja consciência conturbada fez com que isso aqui fosse gerado dessa forma, em desequilíbrio. Não há desequilíbrio em Adão e Eva. Não houve mentira da serpente.
Né? A coisa é bem mais séria do que a gente imagina. Vamos comparar rapidamente a declaração de Jeová com a declaração de Jesus Cristo em Mateus 7, 17, 18. Depois você vai lá ver na sua Bíblia. Tá? Aqui é citado a Bíblia King James. Tá? A Bíblia King James, para quem não sabe, ela é uma tradução dos textos receptos e ela é uma tradução feita baseada no latim. Tá? Baseada naquilo que se tinha naquela época. Tá? Assim toda árvore, diz o Evangelho, assim toda árvore boa produz bons frutos, mas uma árvore má ou corrupta produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Tá? Olha o que Jesus está falando. Pelos frutos conhecereis. Visto que Jeová criou o mal, ele é mau. Ora, se ele disse, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Hã? Que é isso? Hã? Então, vamos também comparar os versículos de Isaías com Tiago. Ninguém sendo tentado, diz Tiago aqui embaixo, tá? Tá certo? Aqui, ele diz, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Luxúria e sedução. Então, tendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. De quê? Do Pai das luzes, tá? Do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de variação. Ora, se não há sombra de variação, que não há sombra e nem sombra de variação, como é que um Deus no Antigo Testamento ele pode ser o Deus que faz a luz e faço as trevas, ou faço mal e faço bem, e ppp, e aí você está lá na sua igreja adorando um Deus que não é Deus, que se fez passar por Deus. Tá? Por isso é chamado Deus dos cegos, Samael. Por isso é chamado de Saclas. E Aldabaote, o Deus do caos. Não é? E aí, você vai encontrar os teólogos defendendo aquela visão simbólica. Não é uma leitura literal. A gente tem que fazer uma leitura simbológica. É? A Igreja Católica diz, não, a primeira leitura é a leitura literal, depois tem a leitura mistagógica, a leitura moral, a leitura não sei o quê, aí vai dando uma escala de leituras para você, para que você, pobre coitado, caia nas malhas da teologia. Dos teólogos que traduzem as Bíblias, segundo suas conveniências. Ok? É? Muito bem. E ele diz assim, por sua própria vontade, ele nos gerou com o Logos, né?
com o Logos da verdade, para que fôssemos uma espécie de primícia às suas criaturas. O Deus verdadeiro não tem nada a ver com o mal, diz o escritor. Jeová, o criador do mal, não é o verdadeiro Deus. Tá? Novamente, Jeová está em total contraste diabólico com o Pai das luzes, nosso Abá, Abba Pai, que Jesus chamou de Abá Paizinho. O Deus Pai e Mãe, a família criadora. Gente, a coisa é tão incrível que os mormons falam que o Deus Pai e o Deus Filho têm corpos humanos. Olha só, tem corpos humanos. Só quem não tem corpo humano é o Espírito. Então, Pai e Filho têm corpos humanos. Por quê? Porque eles estão dizendo isso? Porque o Pai, segundo a visão deles, que aí eles continuam lá na Bíblia, já acrescentam mais o livro de Mórmon, para dizer o quê? Para dizer que quando ele criou o ser humano, ele criou a partir da imagem dele, então ele tem corpo. Tem corpo humano, tem corpo físico. Só não tem o espírito. Quem se lembra do filme A Cabana? Gerou escândalo no mundo evangélico. Não pode. Oh, isso é uma blasfêmia. Porque o escritor colocou lá dentro uma mulher negra para ser mãe, para ser o pai. O filho Jesus era um rapaz e o Espírito Santo era uma oriental. Né? Que ele chamava de papai para aquela senhora, o papai. O escritor, salvo engano, é Paul Wang, o nome dele, coisa parecida. Ao criar esse enredo, ele não deixou de focar a visão gnóstica. O espírito é feminino mesmo. A palavra ruach. Só que eu já falei aqui o que é ruach. É? Eu estou dando aqui pistas para você. Né? Novamente, Jeová está em total contraste diabólico com o Pai das luzes, nosso Abá. Citei Isaías 45, 5 e 7, porque pode dissipar os equívocos muito flagrantes e espiritualmente incapacitantes que os cristãos e judeus tradicionais têm sobre o Deus da Bíblia hebraica. Essas falsidades surgem porque os escritores do Antigo Testamento têm concepções infantis de Deus, que não estão em harmonia com o Espírito de Deus Altíssimo. O Antigo Testamento nos apresenta um Deus que tem formas irreconciliáveis, a menos que nós gostemos de torcer nossa mente e bússola moral em um pretzel, com um Deus de amor, o amor personificado. Como vimos, o Javé Elohim, os deuses Jeová, comportam-se com mesquinhos desígnios. Tá?
potes e com comportamentos tiranos, que fazem birras como um pirralho humano, que precisa de uma surra. Isso não é uma força, mas uma fraqueza, uma falha de caráter. De alguma forma, o cristão e o judeu tradicional não se incomodam com um Deus supostamente onipotente, onisciente, que age como um pirralho ou até mesmo como um assassino em série, maníaco, depressivo. Tá? Este Deus que é o criador da raça humana, uma raça de seres que não pode controlar. Então, assim como o humano fraco e falível, esse Deus reage à sua própria fraqueza e falha em controlar suas próprias criaturas, abrindo uma junta e iniciando uma onda de assassinato e caos. Além disso, os deuses Jeová usam os israelitas para aniquilar outros grupos humanos, incluindo bebês indefesos, bebês, crianças, mulheres grávidas. Examinamos muitos versículos do Antigo Testamento revelando a selvageria brutal com que as elites de Israel obedecem aos odiosos deuses de Jeová. Não há razão racional, lógica, moral, ética e espiritual para aceitarmos o Deus do Antigo Testamento. Tá? No entanto, se aceitarmos a verdade sobre a natureza do verdadeiro Deus, encontramos melhores seções no Novo Testamento, e reconhecer os deuses de Jeová não são realmente o Deus então a Bíblia começa a fazer sentido. Como já vimos, não podemos chamar o mal de bem e o bem de mal. Portanto, devemos reconhecer os deuses de Jeová como os meros deuses criadores e nada mais. Além disso, devemos perceber que o comportamento dos deuses Jeová não é divino, de forma alguma, e não deve ser imitado. Não deve ser imitado, não deve ser seguido. Devemos reconhecer que o Antigo Testamento demonstra e delineia para nós precisa e exatamente como Deus Altíssimo não comportar-se, né? Como a gente não deve se comportar. Para aqueles que ainda não entenderam, dou mais algumas evidências. Os deuses de Jeová não são Deus, o Deus Altíssimo. O Antigo Testamento diz que Abraão, Isaac, Jacó e Moisés viram Jeová, o ser que eles pensavam ser Deus. Tá lá em Gênesis 17:1, 18:1, Êxodo 6:2-3, Números 12:6-8. No entanto, Jesus e o apóstolo João deixaram claro que esses homens não viram Deus, porque a lei veio dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nenhum homem jamais viu Deus, diz o Evangelho de João. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Nenhum homem jamais viu Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus habita em nós e o amor em nós é aperfeiçoado, diz João. Isso é claro e suficiente até mesmo para o pregador de TV entender. Ok? Certo? Ninguém jamais viu Deus. Tá? Ninguém jamais viu Deus. Eu estou mostrando isso aqui para vocês. Vou subir aqui rapidamente, só para mostrar uma coisa para vocês aqui. Tá? Que é exatamente algo interessante. Tá? Aqui, ó. Essa agenda de Jeová, tá? Vocês vão ver. Ela é a agenda do extermínio. Tá? Por quê? Porque ela é contrária ao Novo Testamento. Você vê que o João
ele diz assim, ó, ninguém jamais viu Deus. Tá? Por quê? Porque Deus é imanifesto. A fonte é imanifesta. Ele é um ser imanente. Ele é transcendente, imanente e transparente. Ok? Mas ele não é o Deus antropomórfico do Antigo Testamento. Ainda que os teólogos venham com a desculpa esfarrapada, porque hoje, meus amigos, ele já não tem mais como esconder as coisas. Por que não? Porque hoje existem milhares de documentos, hoje existem vários textos que você pode fazer a crítica textual e você vai descobrir que o Antigo Testamento, né, que é da TM, o texto massorético, nossa, alteraram muita coisa. Segunda conveniência, para dar uma face de politeísmo, tá? Para dar uma face ao politeísmo de monoteísmo. Mas, na verdade, a Bíblia está cheia de politeísmo. Por quê? Porque esses seres chamados Elohim, Anunnaki, Arcontes, tá? Eles estabeleceram padrões administrativos. Eles vieram durante muito tempo sobre várias civilizações na Terra. Dizem, a primeira civilização é a Suméria. Não, não foi a Suméria. Houveram outras civilizações na Terra. Isso é outra história mal contada. Né? Ok? Então vamos seguir aqui. Diz o escritor, deixe-me apontar também João 1,18, em que ele deixa claro que não veio por meio, que a verdade não veio por meio de Moisés. A lei do Antigo Testamento veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tá? A lei de Moisés vem dos elementares desse sistema e não do Deus Altíssimo. Paulo deixa claro aos Gálatas 3,19, 4,8. Ele argumenta, nesses versículos, a lei de Moisés foi prescrita por meros mensageiros, tá? Angelos, tá? Por meio de um mediador, não do Deus Altíssimo. Quem era esse mediador? Não era Cristo, porque João nos diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ora, se a lei veio por meio de Moisés, quem foi esse mediador que trouxe essa lei? Além disso, alguns pensam erroneamente que os anjos são sempre bons. Os angelos ou os malach, os malaquim. Não é assim. Tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega, malach e angelos, significam simplesmente mensageiro. Mensageiro é descritivo de função e não de natureza. Aqui que está o X da questão. Malach é uma função e não uma natureza de um ser. Os seres divinos, bons e maus, assim como os humanos, são descritos como mensageiros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tá? Então, quem era esse mediador por meio de quem a lei foi dada? O demiurgo.
os deuses Jeová, os deuses Elohim. Paulo continua dizendo que aqueles que sob a lei de Moisés estão escravizados aos elementais deste cosmos, desta ordem de coisa. Esses elementais do sistema, o mundo, são naturalmente os arcontes, ou Elohim, ou Anunnakis, aos quais nós, os gnósticos, nos referimos como demiurgos. Paulo está convencido de que aqueles em união com Cristo estão livres desses elementais e livres da lei de Moisés, que inclui a adoração a esse Deus genocida, que inclui os 10 mandamentos. Os cristãos tradicionais não entendem isso minimamente. Se o fizessem, não seriam tão zelosos para que os 10 mandamentos fossem pendurados no pescoço de todos e levassem a escravidão dos elementais em vez de levarem a Cristo. Leia os versículos de Gálatas por si mesmo, diz o escritor, o qual eu concordo plenamente. Em 2 Coríntios, falando de Cristo, Paulo declara: ele também nos tornou ministros competentes da nova aliança, não da letra da lei, mas do Espírito, porque a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Mais uma vez, só posso ficar boquiaberto ao ver o maligno trabalhando, cegando os olhos, mente e corações espirituais dos cristãos tradicionais que insistem em colocar em si mesmos e aos outros sobre a escravidão dos Elohim, os arcontes, os demônios. Via o quê? Via a lei de Moisés. Que espírito você acha que anima essas pessoas a fazerem tais coisas? Tá? Você realmente acha que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, como eles supostamente acham? É. Que você nunca seja tão tolo, blasfemo e demoníaco a ponto de pensar assim. Se entendermos os deuses Jeová, o demiurgo, criaram este cosmos a partir de uma matéria morta, da matéria já subjacente, da matéria produzida pela queda de Sofia. Né? Então começamos a ver um equilíbrio maravilhoso, até mesmo uma simetria tanto no universo físico quanto no espiritual. Todas as contradições na aparente natureza de Deus, conforme apresentadas na Bíblia, desaparecem. Deus não é mais um Deus bom e mau, amoroso e insensato. O Deus Altíssimo então se torna perfeito, o Pai das luzes, o Pai dos espíritos, em que não há variação nem sombra, tá, de variação dele. Agora, lá em Isaías, diz: eu sou Jeová, eu formo a luz e crio a trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Jeová, faço todas essas coisas. Esses versículos revelam que os deuses Jeová apenas formam e modelam luz. Eles não criam no sentido de trazê-los à existência. Eles fazem, eles moldam a paz. Eles não criam no sentido de trazê-la à existência. A palavra hebraica formar, neste versículo, é uma palavra chamada yaktar, que significa fazer pouco. O sentido trazer à existência. Isso também está lá no dicionário Strong. Os deuses Jeová fazem arsar, ou modam. O bem, eles não o criam no sentido de trazê-los à existência. A única coisa que os deuses Jeová realmente criam são escuridão e mal. Tá? É só conferir lá o Strong. Tá? Não há escuridão alguma no Deus verdadeiro, mas os deuses Jeová criam escuridão, habitam na escuridão, como temos visto abundantemente. Muitos cristãos e judeus também, tá, tentam desarmar esta versão, afirmando o quê? Afirmando que
Ra realmente não significa mal, tá? Eles listam uma série de sinônimos que supostamente fazem com que Deus pareça uma luz melhor, tá? Quando o demiurgo recebe o seu lugar bíblico como meramente o criador ou modelador deste universo a partir da matéria pré-existente, e o Deus Altíssimo é visto como um ser inteiramente diferente e distinto, o universo pode então ser visto sobre uma luz totalmente diferente. Deus pode ser visto como uma luz de amor e não o criador do mal, a escuridão, o sofrimento e a morte. No entanto, nossa alienação dos deuses de Jeová, tá? Criadores dos nossos corpos, começou bem lá no início. O Gênesis 3 nos informa que o chefe dos deuses criadores, tá, disse: eis, o humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem ou o mal. Depois dessa declaração, os deuses de Jeová expulsaram Adão e Eva do jardim do Éden para o erro hostil, e o fizeram isso para garantir que Adão e Eva morressem. Mas algo mais está dentro desse texto. Algo que está abaixo da superfície. Tá? Que é porque os deuses de Jeová são tão obcecados que os humanos não se tornam como um dos Elohim ou um dos deuses. Lembre-se que Gênesis diz que os olhos de Adão e Eva foram abertos. Eles conheceram o bem e o mal, e foi isso que os tornou como deuses. Também, talvez os Elohim tentassem que, tendo os olhos abertos, finalmente conhecendo o bem e o mal, Adão e Eva reconheceriam que o Elohim era de fato mal, não bons. Talvez isso seja implícito quando Adão escondeu dos Elohim depois de comer da árvore da gnose. Tá? Vocês estão percebendo que é incrível, minha gente, que a cada vez que a gente se aprofunda, a gente vai percebendo uma coisa. Se vocês olharem o Antigo Testamento, os profetas que eram oráculos desses seres, tá? Desses seres, esses seres mandavam esses caras falarem. E se você vê como será o dia de Javé, um dia de terror, veja o que as pessoas pregam sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Cristo. Né? Por quê? Porque eles pegam textos do Antigo Testamento para mostrar que o dia de Javé vai ser o dia de julgamento, em que as pessoas vão se danar, vai haver morte, destruição em massa de pessoas, que só os escolhidos, os eleitos, esses, sabe, que, coitado, eu tenho pena deles, porque eles também vão ser destruídos, vão morrer. Porque ele não se importa com isso. Os gnósticos tentaram abrir os olhos das pessoas, dizendo: cuidado, esse Deus aí é um arconte, esse Deus aí é o demiurgo, esse é o Yaldabaoth, olha, vocês estão indo para o lado da... E eles foram trucidados tanto pela igreja como pelos judeus daquela época. Ora, afinal de contas, quem era que tinha se convertido ao cristianismo, senão judeus? Né? Na maioria das vezes, judeus helenistas,
de cultura grega. Preste atenção. Veja o que está sendo anunciado pelos falsos profetas de Jeová. Destruição, morte, você será punido e castigado. Você terá, se você, olha, se converta, porque o dia do Senhor está chegando, o dia de Jeová. É um dia de trevas, de escuridão, é um dia de destruição, é um dia... Sabe por quê? Porque eles tentam nos enganar quando eles dão os atributos de Deus. Aí eles vão dizer eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Eles vão colocar como uma das características de Deus a ira. Deus se ira também, sabe? O Pai, ele se ira, ele se... Vem cá, vem cá. Na sua sã consciência, um Deus, perfeito, e perfeito no amor, só pode ser perfeito no amor. Olhando aqui nos meus olhos, um Deus perfeito no amor, seria capaz de fazer atrocidades com criaturas que nem sabem por que estão passando por isso? Os falsos profetas, esses falsos profetas de hoje, serão desmascarados pela luz. Pela luz do grande Logos, do quarto Logos, o Logos Sofia, o Logos Gnose, isto é, o Logos Gnose. Porque a luz do conhecimento chegará. Vai chegar. A agenda que Jeová está preparando para a terra é aquela agenda de, sabe, de guerra, morte, destruição, pessoas se matando, miséria, fome, doenças, pestes. É assim que Jeová ama a humanidade. É assim que Eliu também, o deus Anunnaki, amava. Ele disse, não, vamos exterminar os seres humanos com o dilúvio. Aí Enki vai lá e faz uma interferência advertindo Noé para poder, o Atarrazes, para poder salvar algumas criaturas, outras foram salvas, muitas foram salvas. Então, meu querido, tem muita coisa nessa agenda de Jeová. Ele quer dominar o mundo. Mas ele já está dominando? Não, mas ele quer dominar pessoalmente. Por isso ele precisa enviar uma pessoa para dominar o mundo. O anticristo não será outro senão a personificação do Jeová, do Enlil, do Yaldabaoth, do Samael. Cuidado. Quem é que domina esse planeta, meus amigos? Quem é que domina os Estados Unidos? O Biden? Coitado, aquele velho. Não. Quem domina os Estados Unidos? A raça eleita. Aquela raça que ninguém pode falar, porque você não vira antissemita. Mas eles são sionistas também.
Eles têm um projeto político para o mundo. Eles alimentam o socialismo e o capitalismo. Eles são grandes donos de conglomerados. Olha aqui no Brasil, quem são os políticos que estão no governo, fora do governo, donos de emissoras de televisão, donos de jornais, donos de banco, são na maioria de ascendência. E que estão envolvidos com gadu. Ok? Abra seus olhos. No mito gnóstico clássico, e eu passo aqui para um outro texto, os arcontes desempenham vários papéis interligados. Eles residem nas 7 esferas, eu já mostrei aqui, visíveis do cosmo por Ptolomeu. Está aqui, ó. Ok? Olha aqui. 7 esferas. Urano. Lembre-se dos vídeos que eu fiz sobre a relação de Urano com a Terra. Eles auxiliam na criação dos corpos psíquico e físico de Adão. Corpos psíquicos e físicos de Adão. Eles estrupam e engravidam Eva. Eles modam a matéria primordial em uma prisão terrena para Adão. Eva, a sua progenie. Eles limitam os dias dos humanos e seguem um casal humano de sua natureza divina. Em certos textos, os arcontes enviam cataclismos à Terra para erradicar os eleitos. Os gnósticos, os conhecedores. Eles servem como porteiros para impedir que os espíritos subam para os aeões divinos, para os para o pleroma, muitas vezes lançando-os de volta no reino do renascimento. E eu já falei isso aqui. Os arcontes, Jeová, eles adoram que as pessoas continuem, sabe? Eles fazem as pessoas voltarem. Volte para lá. Você tem que passar de novo por outra reencarnação, para que você sofra, para que você é essa. Tá? É duro o que a gente está falando aqui. Mas não há outra linguagem para falar, senão assim. Essa docilidade que as pessoas querem que canais venham. Vejam esses canais de pessoas por aí pregando fenômenos de terra plana e tudo. Não que eu seja contra a terra plana, não. Mas também não tenho essa visão que eles têm. Mas vejam só, esse é o reino de Jeová. De fato, é o reino de Jeová. Observe como eles falam e você vai ver que isso é uma prisão. Isso não é um reino de porcaria nenhuma. Isso é uma prisão. Tá? Lamento, mas é essa a realidade. Tá? A percepção mais literal dos arcontes pode ser encontrada na literatura conspiratória contemporânea. Ele chama de conspiratória, mas existe conspiração sim. Tá? Existem falsas teorias da conspiração e existem verdadeiras teorias da conspiração. Arcontes são feitos sob medida para a hermenêutica conspiratória, especialmente bem para, ele cita aqui, né, Michael Banco, chama de superconspirações. Né?
Então, meus amigos, estes seres, eu vou passar mais aqui à frente um pouquinho. Arcontes como governantes do cosmos, cujo poder se estende até o âmago da matéria, tá? A religião e política são um símbolo feito sob medida para mestres que eles chamam de conspiradores. Tá? Esses teóricos contemporâneos imaginam os arcontes como mestres conspiradores cujos planos diabólicos unem conspirações subordinadas, como alteração genética de humanos, manipulação da economia mundial e guerra no Iraque. Tá? E ele cita aqui John Lamblash, David Wicke, Carol Anheim, H. Reiner, né? Reimer, tá? E por que ele está citando isso? Porque este escritor, e eu fiz questão de ler ele é daqueles que acha que os gnósticos, que os autores atuais, tá, que estão estudando a Bíblia a partir de uma visão literal, a partir de uma visão histórico-crítica, estão errados. Ao ver na Bíblia um demiurgo, ao ver na Bíblia os arcontes, os Elohim, os Anunnaki, ao ver na Bíblia seres alienígenas, que é o que esses seres são. Então eu faço questão de ler textos contrários para mostrar para vocês que existem pessoas que, para manter o sistema do jeito que está, eles preferem atribuir a culpa disso tudo aos meros humanos. Quantas mortes no Antigo Testamento? Quantas mortes Jeová provocou? Ele não teve nem dó de Jesus. Como ele não tem nenhum sentimento com relação aos mortos, seja na Ucrânia, seja na Rússia, seja em qualquer outro lugar, no Iêmen, na África, na América Latina? Ou você acha que ele está se importando com isso? Só gente inocente ou se fingindo de inocente, porque muitos desses escritores por aí também estão dentro dessas sociedades secretas, tá? Não se identificam e ficam defendendo o sistema para justificar um monte de coisas erradas que tem por aí. Tá? Tem muita coisa que a gente vai trazer para vocês. Eu não sei até quando a gente vai ficar aqui nesse canal. Mas eu espero sinceramente que as pessoas do outro lado entendam. E eu quero dizer para você o seguinte: a gente aqui trava uma luta para fazer o que nós estamos fazendo. Tá? Eu ontem observei um fato no vídeo que eu gravei, o último. Se alguém observar na tela do vídeo, eu não estou dizendo o que é, estou dizendo que eu observei um fato.
você verá que ontem alguma coisa estava de errado. Mas a gente vai continuar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. Porque a gente vai voltar com outros vídeos. Um forte abraço e até